Verde sem fio, né? Pronto, irmãos, estão me ouvindo legal? O pessoal que está na live também, né? Então imagine que a igreja estivesse lotada aqui, mas por conta de tudo que tem acontecido, né? A gente trabalha com o que está dando, né? Dança conforme a música, é um ditado popular também. E então nós vamos aqui também pregar a palavra do Senhor, trazer a mensagem para vocês. E eu gostaria de ficar um pouco mais próximo, né? Estou de máscara aqui, todos protegidos. Convido você agora a curvar sua fronte e juntos falarmos com o nosso Pai Celestial. Oremos. Querido Deus e Pai, teu povo se encontra agora, Pai, meditando no teu reino, meditando na tua glória e meditando naquilo tudo que o Senhor prometeu a nós quando veio a este mundo, Pai. Que o Senhor possa abençoar essa mensagem, que o Senhor possa frutificá-la em nosso coração, para que ela não seja mais só uma mensagem na nossa vida, Pai, apenas mais uma leitura da palavra, mas que seja transformadora para as nossas vidas. Que o Senhor possa habitar em nós, abençoa tanto aqueles que fazem parte da igreja aqui, do Conjunto Ceará, como nós que viemos e fomos bem recebidos da igreja industrial, mas nós entendemos que somos um só povo, que tem o intuito de te adorar, Pai, nas maiores alturas, porque é onde o Senhor está, à destra do Pai, intercedendo por nós e confiando que em Ti nós podemos mudar de vida e sermos transformados pela Tua graça. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Daniel capítulo 3. Não vai ser uma mensagem muito longa, tá? Mas creio que vai ser uma mensagem que vai frutificar em nosso coração, como eu disse na oração. O livro de Daniel é um livro muito interessante porque ele acontece durante... o povo de Israel está ali, né, cativo na Babilônia, e nós vemos ali a atuação de jovens que tinham, quem sabe, um futuro tão próspero ali, né, em Jerusalém, nas cidades de Judá, mas eles são cativos e levados até Babilônia, né? Eles passam ali muito sufoco, né? Perdem o seu direito de ir e vir e tem que agora se focar, se voltar para leis que são diferentes do seu povo, né? Nós entendemos que foi um momento muito difícil, mas eu quero já adiantar para vocês que são nos momentos de difícil, nos momentos de provação, nos momentos de luta e de dor que Deus se manifesta em nossa vida, amém? São a partir das dificuldades que acontecem em nossa vida que Deus pode se manifestar e mostrar os milagres. Essa semana eu ouvi que quando o momento em que o humano, aquilo que é possível, não tem mais como suportar as dores, as dificuldades, é aí que Deus atua, e é aí que acontecem os milagres. E hoje a história não é diferente. O tema é provados no fogo. E o interessante, irmãos, é que quando você fala em prova, você também lembra de desafio, né? Você lembra em teste, em dificuldades que você passa para alcançar um certo objetivo. Com certeza que todos já passaram por provas na faculdade, provas na escola, algumas mais difíceis, outras um pouco mais simples. E eu tenho certeza que tem aquela matéria que você se encaixa melhor, que é mais do teu perfil, que você gosta mais de estudar. Mas tem também aquela prova, aquela matéria que você não se sai tão bem às vezes. Aquela que é desafiadora para você. E eu tenho certeza que nessa você pena mais, né? E é assim na nossa vida como cristãos. Nós passamos por provas em que nós pensamos muitas vezes que não podemos suportar. Provas que são tão difíceis que, se nós fôssemos olhar pela ótica humana, impossível de nós suportarmos. Mas eu quero dizer para você que eu e você servimos a um Deus que está conosco mesmo quando nós estamos dentro do fogo. E é sobre isso que nós vamos ler. Leia comigo aí Daniel 3, capítulo 3, o verso 13. Nós vamos entender um pouco da história e falar daquilo que nós podemos extrair da história desses três jovens de Deus. Diz o seguinte: então, quem? Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei.
E aí lê comigo o 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados onde? Na fornalha de fogo ardente. Dá uma pausa comigo aí. É interessante que ele diz assim, ó, se vocês não fizerem. E aqui ele faz ameaças, não só aqueles 3 jovens, porque eles se posicionaram contra, mas era uma ameaça que antes vinha para todo o povo de Judá que estava ali cativo em Babilônia. E o interessante da ameaça, irmãos, que ela sempre é uma suposição. A ameaça nunca é concreta, porque se fosse concreta já deixaria de ser uma ameaça. Então a ameaça, ela é sempre algo que alguém usa para intimidar você. E muitos de nós, irmãos, muitas vezes temos passado por essas suposições que são as ameaças. E o intuito muitas vezes da ameaça, irmãos, quando nós entendemos, é de querer nos fazer desistir. É um medo que alguém coloca em nossa vida diante de nós, de uma dificuldade que ainda nos é desconhecida, para que nós possamos desistir daquilo que nós temos como objetivo. Então, o rei Nabucodonosor, ele coloca medo nesses 3 jovens. Ah, vocês não querem não se prostrar? Pois então vocês vão ser lançados numa fornalha ardente. Irmãos, muitos de nós temos passado por muitas fornalhas no século 21. Muitos desafios que quando nós encaramos, achamos uma ameaça tão grande que nós achamos que não podemos suportar. Eu quero dizer para você, irmãos, que é natural do ser humano ter medo. Outro dia eu li que o medo, ele é importante. Mas como assim, Tiago? O medo é o que nos faz, muitas vezes, não pular de um precipício, pular de um prédio. Nós sentirmos dor é um dos fatores de nós não querermos fazer algo que nos prejudique fisicamente. Então, até certo ponto, o medo ele é bom. Só que o medo demasiadamente grande, irmãos, é perigoso demais. Porque ele nos tira a paz. Ele nos tira o deleite de viver. A ameaça traz medo, traz dificuldade, traz ansiedade, traz tudo aquilo que vem acarretado com o que é relacionado a um medo exacerbado. A ameaça, vocês podem perceber também no texto aí, ela tem hora marcada. Sempre que alguém faz uma ameaça, e assim com Nabucodonosor não foi diferente, ele disse: olha, se vocês não se prostrarem, em que momento vocês vão ser lançados na fornalha? Era naquele dia, naquele momento ali que eles não se prostrassem. Então muitas vezes a ameaça, ela também tem hora marcada. Muitas vezes quando o mundo quer nos impor um medo, ele diz: olha, se você não fizer isso, vai dar ruim para você. Você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. A hora do fracasso já chegou. Mas nós sabemos, irmãos, que muitas vezes isso ocorre para nos tirar a paz de espírito. E tem muitas pessoas passando por isso, irmãos. Quer maior prova do que essa? Estava conversando com um amigo meu psicólogo e estão com uma perspectiva de que 50% da população que passou pela questão da Covid, que teve, né? 50% da população pode chegar a ter crises de ansiedade. Ele conversando comigo, ele me explicou bem e disse que sempre que tem um pico de alguma catástrofe, de algo que abala a mente das pessoas, isso só é observado depois do momento de paz. Vocês entenderam? Então, o que nós estamos acontecendo ainda é estabilizando, né? Estamos aí com o receio de vir essa nova cepa aí, de ela crescer mais. Ela já está aí, né? Mas ela está aumentando e a gente fica naquele: poxa, será que as coisas vão voltar ao normal? Ou será que depois a gente vai ficar trancafiado em casa de novo? Mas diz que depois que estabilizar, irmãos, é aí que vão vir os resultados catastróficos, irmãos, de doenças psíquicas aumentando cada vez mais. E isso é um dado alarmante, irmãos. Isso é uma ameaça que muitas coisas desse mundo que são ruins traz até a nossa vida. Um receio, um medo do que vai ser o amanhã. Mas em Deus nós podemos encontrar paz, amém? Nós podemos encontrar conforto. Um dos maiores exemplos, irmãos, de hora marcada, que eu gostaria de explicar aqui bem de forma bem breve para vocês, é você lembrar da história de Elias.
Elias, ele tinha acabado ali de desafiar os profetas ali de Baal, né? Através da oração ali, Deus faz por meio dele descer fogo do céu e consome ali, né? Aqueles animais que estavam ali como oferenda, e aqueles homens ficam todos ali abismados com aquilo, né? E depois de um feito glorioso desse, ele é ameaçado por Jezabel e Acabe. Ele bate de frente, irmãos. Jezabel manda dizer: olha, amanhã neste mesmo horário você vai estar morto. O que o relato diz? Que ele saiu até uma caverna. E lá, irmãos, é um dos textos assim que são mais utilizados para falar de homens de Deus que passaram por esses abalos psicológicos. Muito provavelmente naquele momento que Elias estava na caverna e que ele pede a morte, ele estava com um abalo comparado à depressão. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que muitas vezes nós recebemos ameaças que nos desestruturam. E as ameaças que esse mundo traz, que o mundo corporativo também nos cobra, né? Como jovens adventistas, você sabe a questão do sábado, muitas vezes tem o objetivo, irmãos, de tentar abalar a nossa fé, de tentar te tirar do caminho de Deus. Mas eu quero que nós foquemos na atitude desses 3 jovens, que em momento nenhum recuaram e que em momento nenhum desistiram. Leia comigo aí Daniel 3, versos 16 e 17. Diz o seguinte, ó: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Eles já tinham a certeza na sua vida, eles já sabiam a resposta para aquela indagação do rei. Verso 17: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Eles não negociavam aquilo que fazia parte do caráter deles. Eu quero dizer para você, irmão adventista, tanto aqui da igreja do Conjunto Ceará, como os do Industrial também, aquilo que Deus nos dá de transformação de caráter, aquilo que Deus faz em nossa vida, são coisas inegociáveis. Amém? Nós não podemos negociar aquilo que Deus, com tanto esforço, fez na cruz do Calvário por nós. E muitas vezes nós somos consumidos pelo medo, pelas ameaças que entram na nossa mente e fazem a gente querer desistir. Eu quero dizer para você que nós temos um Deus todo-poderoso que vai estar contigo, mesmo dentro do fogo, que vai te ajudar diante das suas dificuldades e que vai te fazer prosperar, mesmo em meio ao fogo. Amém? Porque tudo ocorre, irmãos, segundo a permissão de Deus, e nada ocorre sem o seu consentimento. Foi o que os jovens responderam: Deus, é certo que Ele vai nos livrar? Eles falaram isso? Não. Se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Eles sabiam que Deus era o Todo-Poderoso, amém? E sabiam que mesmo que Ele não quisesse, Ele continuava sendo Deus, irmãos. Tem uma música do Jefferson Pilar que fala sobre isso, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, irmãos. Porque muitas vezes nós condicionamos o adorar a Deus se Ele fizer a minha vontade. Vocês já pararam para analisar que sempre a última decisão é de Deus? Nós temos que criar esse discernimento espiritual, irmãos, essa maturidade espiritual de entendermos que tudo é segundo a vontade de Deus, irmãos. Tudo ocorre, irmãos, segundo a permissão de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. E não seria diferente nas escolhas, irmãos, que nós pedimos a Deus? Deus sempre sabe o que é melhor, mas muitas vezes eu não entendo e não acolho aquilo que Deus decidiu para mim. Parece aquelas crianças birrentas, né? Pede um brinquedo, o pai dá um outro, às vezes por um valor, né? Um valor financeiro, e o filho não aceita. E lá na frente ele descobre que aquele brinquedo que o pai deu para ele era muito melhor do que aquele queria. Assim é na nossa vida, irmãos. Nós fazemos escolhas muitas vezes, pedimos a Deus em oração e já estamos certos do que queremos. E às vezes Deus mostra que não é bem esse o caminho. E por muitas vezes a gente se chateia, né? Coloca a culpa em Deus de as coisas não saírem conforme a gente quer. Aqueles jovens, irmãos, para vocês terem ideia, eles estavam dentro de uma nação pagã, que estavam querendo comprar ali o seu direito de servir a Deus.
Mas eu quero dizer que mesmo em meio às Babilônias da vida, nós podemos honrar e glorificar o nosso Deus. Você lembra onde é que os anjos entraram para tirar Ló? E ele não negociou, irmãos, aquilo que ele sabia que era verdade, a sua fé. Ele não desistiu porque ele vivia no meio de um povo ímpio, no meio de um povo impuro. Ele continuou servindo a Deus. E é uma realidade para nós hoje também, irmãos. Nós vivemos em um mundo que está caótico, está mergulhado nas drogas. Tanta coisa ruim acontecendo, pessoas priorizando mais dinheiro do que a vida humana. Mas nós podemos ser a luz que ainda brilha nesse mundo que está denso em trevas. Amém? Nós podemos ser um pouco desse sal ainda que dá sabor a esse mundo. Porque nós fomos chamados a ser o sal da terra, irmãos. Nós fomos chamados para ser a diferença. O pouco dos raios de luzes, irmãos, que vão brilhar nessa terra são de jovens, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vão vender aquilo que Deus colocou em suas vidas. Nós precisamos entender isso. Uma coisa certa também, irmãos, que eu aprendo quando eu vejo a vida desses jovens é que Deus não erra. Às vezes a gente fica analisando por que Deus me colocou em tal posição. Essa era a indagação de muitos dos judeus que estavam ali na Babilônia sem entender o motivo pelo qual eles estavam sendo cativos. E quando nós descobrimos que eles não foram cativos apenas na Babilônia, a gente fica se perguntando por quê, Senhor. Sabe, nada ocorre sem que Deus não esteja no controle de tudo. Como eu volto a repetir, Deus está no controle. Deus está à frente de tudo, irmãos. Quem sabe nós estamos passando por momentos que são difíceis na nossa vida, saiba que Deus tem permitido. E eu quero te dizer que esses desafios que você tem passado, aquilo que te tira a paz, aquilo que não te faz dormir muitas noites, é uma permissão de Deus para que você cresça como ser humano. Saiba que você não seria o mesmo se não fossem as provas pelas quais você passou. As provas pelas quais Deus te ajudou a passar. Sabe, às vezes eu olho para mim hoje e fico analisando algumas situações que acontecem na minha vida. Coisas que aconteceram comigo, que se não tivessem acontecido eu não teria a mesma posição, a mesma reação, a mesma resposta para as dificuldades. Então, irmãos, que nós possamos tirar a lição dos momentos de crise da nossa vida. Que nós possamos crescer com elas e não sair iguais, porque aí você não vai ter resultado nenhum, né? Sair diferentes, melhores do que quando nós tivemos aquela reação difícil na nossa vida, aquela dificuldade. Nós só temos alguns textos, tá, irmão? Agora você vai ler comigo, verso 19. Diz o seguinte: então Nabucodonosor se encheu de quê, irmãos? Fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Sabe o que me chama a atenção aqui? Qual era o lado que era vítima nessa situação? Era o rei ou os 3 jovens? Os 3 jovens. Quem é que estava calmo nesse momento? Os jovens. Quem é que tinha a decisão em suas mãos e mesmo assim estava furioso? O rei. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo que o rei achasse que ele estava no controle de tudo, os jovens sabiam que Deus era quem tomava a última decisão, amém? Eu imagino que a vida daqueles jovens tinha uma conexão tão forte com Deus, irmãos, que o que quer que acontecessem ali, eles estavam dispostos a arcar com as consequências. Porque muitas vezes a gente está disposto a arcar com consequências com coisas que não são benéficas para a nossa vida. A gente arca com consequências que a gente sabe que provavelmente não vão ser boas para a nossa vida. Mas aqueles jovens, eles tinham a certeza de que aquilo que eles estavam fazendo era certo. E entenda, irmãos, não se negocia valores. Eles sabiam que eles iriam juntos até as últimas consequências por esse Deus que os salvou, que mesmo eles estando cativos, irmãos, eles sabiam que Deus era o dono da prata e do ouro. Era Deus que ia decidir o futuro ali, tanto do Egito como da Babilônia. Que era Deus que estava no controle de tudo, que podia até ter um rei ali, um presidente à frente das coisas, mas eles sabiam que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o Deus do universo. Aqueles a quem eles serviam, aqueles
em que eles confiavam. O lado do poder se enfurece. E o lado ameaçado, nesse caso, irmãos, permanece tranquilo. Porque eles tinham a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos que nos últimos dias o povo de Deus vai ser perseguido. E aquele, irmãos, que estiver firme na rocha, não vai temer, porque sabe que a sua redenção está próxima. Vai ser o lado perseguido também, irmãos, que vai continuar tranquilo, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Quando for proibido a liberdade de ir e vir, de comprar, de você poder descansar no dia do Senhor, os verdadeiros servos de Deus, eles vão ficar tranquilos, porque sabem que o seu Redentor se aproxima. Sabem que, por mais que os homens estejam à frente das leis civis, as leis universais ainda estão na mão daquele que veio para nos salvar na cruz do Calvário. Nos últimos dias, haverão também Sadraques, Mesaque e Abidinegos, homens que não vendem valores, homens que confiam em Deus, assim como a bússola aponta para o norte. Também confiarão no Deus Todo-Poderoso, porque eles sabem de onde vieram, eles sabem o preço que foi pago por eles, e sabem o Deus a que eles servem, mesmo que estejam em lugares de difícil adoração, porque eles conhecem o seu Deus. Sabe, irmãos, como é um JA, nós vamos fazer um pouco diferente. A Priscila está por aqui? Tem como já preparar os meninos? A gente vai ter um momento especial, irmãos. Mas antes que os meninos venham, nós precisamos entender que estamos chegando nos últimos dias dessa terra, amém? E ao mesmo tempo que nós falamos amém, irmãos, nós sabemos que são momentos difíceis que esse mundo vai passar. Mas eu quero te falar que o mesmo Deus que daqui a pouco a gente vai finalizar, vendo a obra miraculosa que Ele faz dentro daquela fornalha que é aquecida 7 vezes mais, é o mesmo Deus que está com você aqui nesta tarde. É o mesmo Deus que fala ao teu coração palavras que querem te dar ânimo, mesmo em meio a tanto desânimo que essa vida nos traz. Antes de eles começarem, hoje pela manhã, eu estive pregando lá na igreja. E a igreja estava bem lotada, irmãos. E foi um amigo que fazia alguns anos, já cerca de 9 anos, que ele não estava mais na igreja. Ontem, ele respondeu um status meu, né? Eu postei uma foto com meu filho. Meu filho tem 5 anos. E ele comentou. E eu estava finalizando ali algumas coisas que eu ia fazer, passar a lição da escola sabatina também hoje pela manhã. E aí eu mandei uma mensagem para ele: ó, amanhã tem culto. E aí eu fiquei pensando, depois que eu mandei a mensagem, eita, tá em cima da hora. Vou chamar o cara assim, em cima da hora. E ele disse: Tiago, eu vou. Mas sabe aquele eu vou que você acha que não vai? Foi mais ou menos isso. Porque outras vezes já tinha convidado ele e não tinha dado certo por uma série de ocasiões. E eu fiz um apelo no final, irmãos, e algumas pessoas vieram à frente. Eu percebi que ele estava bem mexido. Aí disse assim: então se ele não veio, então não é o momento certo. No final, a gente conversou, irmãos, e aconteceu algo que nunca tinha acontecido comigo. Ele me chamou num canto assim, perto da sonoplastia lá da igreja, fica atrás. E ele disse assim: Tiago, uma das melhores coisas que eu fiz nesses últimos meses foi ter aceitado o teu convite e vir aqui à igreja. Ele começou a chorar, irmãos. E esse foi o ponto diferente. Eu também não me aguentei, irmãos. É um amigo de muito tempo, de época de desbravador. Sabe assim, quando você está ali naquele processo de desbravadores, no calor da tua juventude, que você vai acampar. Esse era um colega nosso. Ele era de uma outra igreja, mas os nossos clubes, eles iam juntos, geralmente para os eventos. E era um amigo assim, um irmão. Mas aos poucos ele foi saindo da igreja. E sabe, irmãos, me entristecia toda vez que eu via ele longe dos caminhos do Senhor. E eu orava por ele, eu falei para ele hoje pela manhã. E ele falou: Tiago, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que mandou você me chamar. Ele me falou, irmãos, eu não acreditei na hora, né? Mas ele falou que por uma série de problemas que ele teve físico, ele estava com uma cirurgia no joelho, fez ele ficar parado em casa.
uma pessoa que acostumada a trabalhar muito e tal, né? Ele roda a cidade, trabalha com a internet, e disse que tinha entrado em depressão, irmãos. Começou a chorar na minha frente, como um menino, assim, como uma criança. Ele disse: Tiago, Deus te usou para falar ao meu coração. Sabe, irmãos, quando a gente pede para Deus milagres na nossa vida, a gente nada mais está pedindo do que venham os desafios, do que venha o fogo, do que venham as dificuldades. E veio essas dificuldades para ele, veio para mim também, porque eu já saí da igreja e falei um pouco do que aconteceu comigo, que parecia algo que estava acontecendo com ele. E ele disse: Tiago, o que é que eu faço agora? Eu estou querendo voltar, o que é que eu faço? Irmão, entrega a tua vida agora nas mãos de Jesus. Leia a sua palavra, fortifique o seu espírito, ore. E ele disse: eu vou fazer hoje mesmo. E sabe, irmãos, isso é um testemunho de um jovem que, quem sabe, está passando por desafios do fogo, como esses jovens passavam. Cristo, Ele veio para que nós tivéssemos esperança e para que nós tivéssemos vida em abundância. Nós precisamos crer nessa promessa dele, irmãos. Nós precisamos acreditar que os milagres vão acontecer em momentos que nós não esperamos. Porque milagre é isso, irmãos. É a atuação divina naquilo que humanamente é impossível, amém? E Deus quer fazer esse milagre na nossa vida. Enquanto os meninos aqui vão fazer, irmãos, de forma especial, convido você a ficar de pé agora. Juntos nós fazemos uma oração nesse momento. E a oração vai ser para que Deus esteja conosco, irmãos, no meio da fornalha, amém? Esteja conosco no meio da dificuldade, no meio daqueles momentos que a gente se sente desamparado, que a gente fica, como alguns dizem, sem pai e sem mãe, né? Sem ter para onde recorrer. Aqueles momentos que você se sente sozinho. Eu não sei se eu estou falando para alguém assim nessa tarde, nesse final de sábado. Mas eu quero que a minha oração seja que você clame a Deus para que esteja com você no meio do fogo, amém? Para que o Filho do Homem passeie com você pelo meio da fornalha. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse JA, Pai. Um JA que veio na nossa vida no momento ímpar, Pai. Porque eu tenho certeza que todos que estão aqui, Pai, foi trabalho do Espírito Santo para que eles chegassem e ouvissem essa mensagem. Quem sabe eu esteja falando para alguns corações, Pai, que só eles sabem o que tem passado. Que as fornalhas da vida, Pai, os decretos, as ameaças têm sido tão grandes que eles têm pensado em desistir. Mas por favor, Pai, mais uma vez, passeie conosco no meio da fornalha. Mais uma vez, atinge a nossa vida de tal modo que a gente não vai entender o milagre, só vai aceitá-lo, porque Jesus habita na nossa vida. Nos ajuda em nossos conflitos, em nossas dificuldades, porque cada dia que passa, Pai, a sociedade tem ficado mais ansiosa. Nós temos nos preocupado mais com o amanhã. Então, por favor, Pai, nos ensina a termos calma, a calma que só o Espírito Santo pode trazer para nossas vidas. E que o Senhor possa ser a calmaria da nossa vida, Pai. Acalma a tempestade, porque tem sido muito difícil. Nós temos muitas vezes, Pai, pensado em desistir. Mas não nos deixa, porque o Teu poder é maior, Pai. Quem sabe muitos têm entrado nas fornalhas da vida, Pai, e tem, quem sabe, pensado em desistir, achado que está só, porque assim como aqueles jovens, muitos têm sido amarrados antes de serem jogados na fornalha, Pai. Mas assim como aqueles jovens que o Senhor usou o fogo para poder romper apenas as cordas e libertá-los, que o Senhor possa nos libertar do nosso cativeiro de pecado, de dificuldade. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco. E pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.